segredo da coisa é usar a quantidade suficiente para tu ter o resultado e minimizar os efeitos colaterais, né? E caso tu, mesmo usando uma dosagem aceitável dentro do, né, do limite, tu tiver colateral, aí o que eu sugiro é troca. Então tem gente que se adapta melhor a um tipo de hormônio, tem gente que se adapta melhor a outro. Tu fez o teste, tu utilizou por um determinado tempo e tu viu que tu não se adaptou por algum motivo, troca. Não insiste. Não queira aumentar a dose, diminuir a dose, combinar com uma coisa, combinar com outra coisa, tentar buscar um medicamento, né? Como a gente falando sobre isso, o pessoal busca finasterida, dutasterida, né? Para minimizar essa questão, até o espironolactona, que é um hormônio diurético, para tentar, né, minimizar as espinhas. Cara, bateu num tipo de hormônio que está te trazendo colateral, para de usar, porra. Usa outro, entendeu? Tu vai encontrar um que tu vai se adaptar, entendeu? Então é questão de ajuste. E porque tem sempre aquela máxima que a pessoa olha para o cara que tá cheio de espinha e diz, tá tomando bomba. Com certeza. Tá cheio de espinha. Né? Com certeza. E aí já vem a outra máxima. Agora, falando da espinha, um ponto que é crucial, que vai fazer diferença, é a predisposição. Se o cara já tem predisposição a ter espinha, qualquer tipo de hormônio que ele vai usar vai aumentar as espinhas. Então, além desses cuidados medicamentosos que eu citei, tem cuidados estéticos também, de tu fazer drenagem, de tu fazer esfoliação, de tu usar sabonete de enxofre. Então, esses cuidados estéticos também minimizam, né? Mas predisposição, irmão, o cara já tem espinha, grande parte aí vai aumentar muito o acúmulo de espinha. O acúmulo de espinha. E junto com essa polêmica das espinhas, existe a outra polêmica. Né? O cara que toma hormônio demais, ele fica broxa? Isso... Só se ele fizer muita merda. Então vamos lá. Explica para quem vai fazer muita merda. O que é fazer merda? Para te deixar broxa. Que não é, na verdade, não é o broxa, né? O que acontece ali, Gustavo? Você perde libido, você perde ereção, é isso que acontece? Então, libido e apetite sexual são duas coisas diferentes, né? Então, o cara ter dificuldade de ter a ereção, o cara ter dificuldade de manter a ereção, o cara não ter vontade de praticar atividade sexual, são coisas diferentes. Então, tu tem que avaliar o quadro e entender. Ah, não, eu estou tendo vontade, mas eu não estou conseguindo. Ah, não, eu estou conseguindo, mas eu não estou conseguindo manter a minha ereção. Então, tu vai diagnosticar o problema para tu ver realmente, né, o que tu vai usar de recurso e de mudança em todo o protocolo do cara. Então, na maioria das vezes isso acontece, né, com pessoas que não usam a testosterona como base do ciclo. Né? Então vai lá, o cara escutou na academia, pô, o oxandrolona é bom, vai lá, compra um potinho, dá-lhe 60 mg de oxandrolona, só oxandrolona. Tu vai ter queda de libido, entendeu? Então, uma dica que eu dou, principalmente para quem está começando, usa a testosterona como base. Usa a testosterona como base. E aí faz as combinações com os outros tipos de hormônio. Agora, isso falando para pessoas leigas, cara, não vai dar certo. Tem que buscar orientação. Não adianta escutar de mim, de ti ou de qualquer um na academia, entendeu? Tem que buscar orientação para usar o melhor tipo de recurso e vendo a resposta, né? Mas senão vai dar merda. Sempre dá. Se não tem uma orientação, aí tu vai fazer jus ao ditado, né? Tu vai tomar um monte de porcaria e tu vai realmente Com certeza. Agora, quem faz a coisa certa, né? E com certeza no canal do Papo de Salão, no teu Instagram, né? São pessoas leigas a maioria, mas ali no meu Instagram também está aberto e ali é só o pessoal hormonizado. E quando falam para nós que o pessoal que usa bomba... Eu tô falando e já deve estar rindo ou alguém já está fazendo a boca. Mas, pessoal... Que isso aí não existe. Tem que fazer a pergunta leiga, porque tem muita gente leiga e pessoas que não conhecem esse estilo de vida, que julgam esse estilo de vida. Né? Por exemplo, o cara que só cresce porque toma bomba, ou o cara fica broxa porque toma bomba. E a mulher, nesse caso? Ela também tem esse mesmo caminho? Aumenta a libido do mesmo jeito. Está utilizando o recurso hormonal... vai aumentar a testosterona e ela vai aumentar o libido. Aumenta e abaixa também. Também abaixa. Dependendo da fase do ciclo, uma fase de transição, né? Quem não sabe conduzir o protocolo da mulher, né? Então a mulher está usando uma boa carga de recurso, vai lá e faz a suspensão do nada, ela vai ter uma boa queda na libido, né? Pessoas que combinam o anticoncepcional com os recursos. Então tem vários quadros aí que podem sim diminuir a libido da mulher. Por isso que é importante a orientação. Né? Tem que ter a orientação do profissional Gustavo. Fala com nós.
Fala com ele que ele sabe tudo, ele sabe pra caramba. Tantos anos que eu conheço ele, eu sempre soube que sabia coisa pra caramba, mas não tanto assim. Mas o cara aprende, cada ano o cara vai tendo conhecimento melhor, porque tu vai tendo casos diferentes, que tu vai ter que estudar esse caso, que tu vai testar coisas, que tu vai... Então, por isso que eu falo, a experiência, né? Então, o cara que começou a cortar cabelo ontem, ele não tem como te ensinar a cortar cabelo. O cara que começou a dar consultoria ontem, ele não tem como me ensinar a dar consultoria, entendeu? Então, esse cara pode me ensinar alguma coisa que eu não sei? Pode. Assim como o cara que nunca cortou o cabelo pode te dar um gancho ali, pô, nunca pensei nisso. Mas tem que respeitar a experiência dos profissionais que passaram por todo o processo, né? Então, como te falei, eu já cuidei, isso contabilizado, né? Já parei para... Pô, quantas pessoas já cuidei na minha vida? Já cuidei de mais de 4.500 pessoas. E com certeza tu já cortasse o cabelo de mais pessoas ainda. Então, tu cortar 4.500 cabelos diferentes, tu aprende. Tu cuidar de 4.500 pessoas diferentes, tu também aprende. Então, muda, entendeu? A questão da experiência. Lá no nosso, lá como é que tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Saindo agora um pouco desse teu âmbito de consultoria, vamos falar um pouco de novo do Gustavo. Lá no nosso Instagram, lá foi? Parou? Parou lá? Não? O Gustavo já competiu quantas vezes? Podemos botar aí acho que umas 30 vezes. 30 vezes. Mais de 20 vezes. Não sei se chegou a 30. Qual foi o teu campeonato mais importante e o teu campeonato mais decepcionante? Essa é boa. Para mim, o título expressivo, o que eu mais tenho carinho assim do campeonato... O campeonato que tu falou, chegou lá, esse eu vou ganhar e eu ganhei. Esse eu vou ganhar e eu não ganhei e eu me decepcionei. Tá. O melhor que eu tive foi o que eu ganhei o absoluto, né? Foi o campeão overall, que eu realmente fiz a preparação toda pensando, eu vou ganhar o overall. Então, o que é o overall? Eu mentalizei. O overall é quando, por exemplo, tu sobe numa determinada categoria, e aí as categorias normalmente são divididas por altura, ou por peso, ou por idade, né? Então tem todas as divisões. Aí tu ganha a tua categoria, e aí tu disputa com todos os campeões. E aí tu ganha dos campeões. A gente chama de campeão dos campeões, né? Então eu ganhei o absoluto. E nesse mesmo dia eu competi em 6 categorias. Então eu fui campeão em 3 categorias, fui vice em uma... Não, fui vice em 2 e top 3 em uma. E ganhei o absoluto de uma. Então eu fui embora com 7 troféus. Caraca. Esse foi o teu melhor desempenho? Foi o melhor desempenho. Mas não foi o campeonato mais importante, né? De fins expressivos. Foi um campeonato que tinha uma porrada de atleta, né? Mas não foi o campeonato assim, renomado, vamos dizer assim, entendeu? Teve algum renomado? Teve. Eu já fui campeão do Muscle Contest Nacional, já fui campeão do Muscle Contest Rio de Janeiro, fui vice-campeão no Eduardo Corrêa Classic, vice-campeão no Muscle Contest ABC, vice-campeão no Grand Prix do Rio Grande do Sul. Então já tive títulos aí que são eventos maiores e conhecidos, né? E o que tu chegou lá, bateu na trave e se decepcionou? Deixa eu ver. Eu acho que o mais decepcionante para mim foi o Arnold Classic do ano passado. Porque eu fiz a minha preparação toda e eu investi muito tempo e muito dinheiro para competir o Arnold Classic, que era o meu sonho competir o Arnold Classic, né? Porque lá estão os melhores. E só que o que aconteceu? Eu fui evoluindo o meu físico, foi passando as semanas e eu comecei a me ver pronto, comecei a me ver bom, um físico que eu nunca tinha alcançado. E aí começou a noiar a minha cabeça, eu quero competir. E aí eu comecei a competir. E aí eu fiz um show, fiz o segundo show, fiz o terceiro show, fiz o quarto show. E aí o Arnold foi o 5º show do ano passado. Ou seja, eu já tinha competido 4 vezes. Com isso, o meu físico já não respondia como respondeu no primeiro. Então, eu não conseguia encher mais, a minha desidratação já não era igual, né? Os meus rebotes, todas essas finalizações já foi mais agressivo. E aí o que aconteceu? O campeonato que era o meu foco, que eu queria, né, chegar realmente bem, era o Arnold. Só que foi dos 5 o meu pior físico. E aí resultado, desses 4 regionais, né, que foi um em Santa Catarina, um no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Eu fui top 3 em um, aqui em Santa Catarina, no Horse Power Show. Fui campeão no Rio, fui vice-campeão no Rio Grande do Sul e vice-campeão em São Paulo. Ou seja, tive 4 resultados excepcionais. Só que no Arnold eu nem me classifiquei. Era um nível maior? Era. Era difícil me classificar? Era. Mas o que me deixou frustrado e o que eu me decepcionei, como tu perguntou, foi o fato de eu me olhar e falar,
esse foi o meu pior físico de todas as minhas preparações. Será que foi o caso do estresse? Com certeza, o desgaste, né? Muitas competições, uma seguida da outra. O que era para mim ter feito? Competir um show e dar sequência focado para o Arnold. Mas você queria pegar tudo, né? Eu queria a loucura. A loucura. Não me arrependo, mas me decepcionei. Eu não me arrependo de nada da que eu faço. E aí você se decepciona com você mesmo, né? Exatamente. E também você deu o seu melhor. Cara, um curto tempo, me deduz aí como é que é a vida de um atleta do fisiculturismo, do início até o campeonato. Do início da carreira ou do início da preparação? Do início da preparação, até o campeonato. Vou competir num campeonato importante. Como é que funciona? Todo o cronograma de vocês. Então, a preparação para o campeonato, ela normalmente dura, depende do treinador, depende do atleta, né? Tem atletas que precisam de mais tempo, tem atletas que precisam de menos tempo. Então, uma preparação normalmente, ela dura de 12 a 20 semanas. Tem pessoas que se preparam um pouco menos de tempo, tem pessoas que se preparam até em mais tempo, mas normalmente oscila dentro disso. Só que tem gente que esquece, né, da fase de construção, que é a fase mais importante, que é o off. Então, se a gente for pegar o off, a fase de transição e a fase de preparação, eu diria que um tempo hábil aí para a gente fazer uma boa preparação. Que é o cutting. Que é o cutting. E o booking. Exatamente. Isso. Então, se tu for pegar as duas fases e a transição, se chegasse um cara hoje, eu quero me preparar contigo. Quanto tempo tu acha o ideal? 40 semanas. Então, 40 semanas. Esse seria um tempo ideal. Um mês e meio eu ficaria pronto? Não, 40 semanas. 40 semanas? Isso dura uns 9 a 10 meses. Um mês e meio. Entendeu? Então isso eu desmembraria em 4 a 5 meses de off, um mês de consolidação e transição e o restante de pré-contas, que é a fase de lapidação, que a gente visa perder gordura, né? Só que se a gente for falar de só a preparação, a fase de perda, a fase de lapidar, né? É como eu te falei, dura de 12 a 16, 20 semanas. Isso depende muito de atleta para atleta. Tem gente que já consegue chegar numa condição boa em menos tempo. Tem gente que precisa de mais, entendeu? Mas volta um pouquinho a fita aqui. O cara que chegou para ti pedindo para você para ir competir, ele já tem que dar pelo menos com um físico apresentável. Agora, tudo depende também do evento que ele quer ir competir. Então, tem eventos menores, que o nível é menor, tem eventos que são maiores, que o nível é maior. Então, como montei essa equipe para formar campeões, eu jamais vou levar um atleta que, esse cara aí não vai ganhar porra nenhuma, eu não levo. Que é o meu nome, eu tenho meu nome a zelar, entendeu? Então hoje, graças a Deus, a gente é conhecido, a nossa caveira é bem vista, então hoje eu chego nos campeonatos, o cara já olha, já grava o meu atleta. Vamos supor, eu chego lá contigo, te aquecendo, te pintando, o cara já gravou tua fisionomia. Por quê? Porque quando tu subir lá em cima do palco com o atleta dele, aquele lá é do Gustavo. Ele vai... Olha só que loucura, isso acontece, tá? Ele vai se ligar se o atleta dele vai ficar na frente do meu. Para depois o meu atleta ganhou do atleta do Gustavo. Isso é um prêmio para os caras, entendeu? Ganhar do meu atleta. E isso, é curioso, mas é até legal, porque, eu vejo que os caras realmente... É lisonjeável para você também. Entendeu? Tem um cara querendo competir com você. Exatamente. Viu que você é competitivo. E antigamente eu ficava puto de perder eu saía chutando cadeira, mas hoje em dia eu cuido de tanta gente que se eu for... às vezes eu nem sei, chega o cara lá, meu atleta ganhou do atleta do Gustavo lá não sei aonde. Eu nem me liguei, entendeu? Porque é tanta gente que eu cuido, é tanto campeonato, não tem como. Só que é como eu tô te falando, eu sempre vou levar o atleta pensando no atleta ganhar. Jamais vou, segundo lugar, terceiro lugar, não. É para ganhar, entendeu? Essa fase do booking, que é a fase de crescimento, né? Sim. Aí você tá liberado para comer mais, é isso? Comer mais, mas Limpo. As refeições são pesadas. São limpos, pesados. Se não é o comer mais, você pode ir lá comer cachorro-quente, comer pizza, não. Tem o dia para comer isso aí também, mas tudo é manipulado. Qual é a parte mais dolorida, mais dificultosa? Depende de atleta para atleta. Tem gente que tem mais dificuldade na fase de preparação, que é a restrição, que não consegue passar fome, e tem gente que tem mais dificuldade para a fase de comer mais. Eu, por exemplo, eu não tenho apetite, eu tenho problemas no estômago que não me deixam comer grandes quantidades, então eu tenho mais dificuldade na construção, comer mais. Então eu passo a maioria do tempo do ano, durante a semana, é claro, porque eu também tenho minha vida pessoal, fora de preparação, no final de semana eu me dou o luxo de comer algumas coisinhas, mas durante a semana eu sou um cara que come muito pouco. Então eu seguro 120 quilos aí e comendo pequenas quantidades, e não tenho fome.
Então isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que já tem mais fome, entendeu? Então... E a desidratação, Gustavo? Durante e no dia do campeonato? Isso separa os homens dos meninos. Tu passar fome é fácil, irmão. Agora tu passar sede, o bagulho é louco, entendeu? É louco. Então é realmente aquilo que eu te falei lá no início, a decisão. Quando tu decide, ó, eu quero competir, tu já tem que ver o que eu vou precisar passar. Eu vou ter que secar, vou ter que passar fome, vou ter que construir, vou ter que comer mais. E o final do processo, o que é? A desidratação. Então tu vai passar sede. Então, irmão, o cara que reclama de passar fome é porque o cara nunca passou sede, irmão. Tu ficar com a boca colando. Irmão, comer sal para poder realmente direcionar o glicogênio, puxar a água que está no intestino para dentro do músculo, né? Aquela fase final ali de backstage, que tu tá comendo sal, sem água, irmão, cara, ali que tu vê o bicho pegar, entendeu? Então, por isso que eu digo, o cara que reclama de passar fome é porque o cara nunca passou sede, porque quando ele passar sede, irmão, é loucura, entendeu? E tem aquela questão de tomar água desidratada, isso existe? Não é besteira? Água destilada? Destilada? Água destilada existe, sim. A água destilada, ela passa por um processo de destilação. Ou seja, eles retiram os minerais da água. Então, a água mineral, ela tem proveniente o quê? Sódio, potássio, magnésio, né? Então, esses minerais, eles nos hidratam, né? E aí, claro, tem minerais que estão presentes mais dentro do músculo e tem minerais que ficam mais no interstício da pele. Então, tu tomar água destilada sem minerais vai fazer tu expelir mais água, através da osmolaridade. Então, tem mais minerais dentro do teu corpo, tu vai estar ingerindo uma água que não tem minerais. A tendência é o quê? O teu corpo eliminar mais água. Agora, claro, isso tu precisa ter um controle, né, em alguns hormônios, como a aldosterona, hormônio antidiurético, para tu poder realmente manter, né, direcionar o ambiente para perda de água. Só que é uma água, ela não mata a sede, entendeu? É loucura tomar também. E não é mais usado muito hoje em dia. Só usa realmente quem sabe manipular e quem conhece. Por que tá... Como é que eu vou te dizer? Por que isso aí tá ficando por terra, o uso da água destilada? Tem gente que diz que é pelo conhecimento. Ah, não, agora a gente tem mais informação. É por burrice. Porque o cara que conhece fundamentos de bioquímica, o cara que sabe manipular sal, o cara que sabe manipular uma finalização, ele sabe que tem um momento certo da água destilada. Eu concordo que a água destilada, antigamente, ela era usada de uma forma errônea, de uma forma burra, mas tu realmente entendendo todo o processo de hidratação, tu consegue utilizar a água destilada no momento certo para tu otimizar a tua performance. Então ela está ficando por terra porque a maioria da galera hoje que está chegando no esporte são pessoas que chegaram ontem. Se tu pegar um cara que prepara atletas há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, ele ainda usa água destilada em alguns casos. Você usa? Eu uso em alguns casos. Tem atletas que não se dão bem. Agora tem atletas, inclusive atletas bons no meu time que usam, entendeu? E tudo muda de campeonato para campeonato. Tem campeonato que eu uso com o atleta, tem campeonato que eu não uso, entendeu? Depende da estratégia que eu montei. Tudo isso aí, dentro de qualquer esporte de competição de alto nível, existe uma coisa que é primordial, que é o psicológico. Você é o líder da sua equipe. Você é o cara que comanda do início ao fim o teu atleta. Como é que você lida com essa questão psicológica do teu atleta? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma diferente. Com certeza. Como você falou, quando o atleta quer competir, você fala para ele, vai ter isso, isso, isso aqui. Você está preparado? No começo todo mundo está preparado. Mas quando chega a hora pesada mesmo, a gente diz aqui, quando você vai subir no ringue, é que você vai saber se você está preparado realmente para estar ali, né, para fazer aquela trocação e fazer aquela luta. E no caso você vai saber se você está preparado quando você vai chegar no último, que é nesse ponto, para subir no palco. Como que você lida com o psicológico desse atleta ou dessa atleta? Cara, então, o primeiro passo para tu ter respeito por quem tu cuida, seja atleta ou aluno de consultoria, é tu te colocar numa posição de liderança. Tu não pode aceitar tudo que é falado e tudo que é proposto para ti. Tu tem que ter o meio termo, o equilíbrio para que o cara consiga executar e consiga, né, cumprir com aquilo que é proposto? Tem. Mas tu não pode dizer amém para tudo que o atleta ou o aluno te pede. Ah, eu quero comer isso. Ah, eu quero fazer aquilo. Não é sempre assim. Então tu tem que se colocar como liderança. E
o fundamental para tu se colocar como liderança e tu ter o respeito, né, dos teus atletas e dos teus alunos, é tu ter o respeito deles. Então, um cara que não te respeita, irmão, pode tirar o cara fora, porque isso aí não vai chegar em lugar nenhum, o cara não vai competir em lugar nenhum e muito menos ganhar. Então, a primeira coisa é o respeito por quem te prepara. Se tu não tem o respeito de saber ouvir e aceitar uma crítica, tu não vai em lugar nenhum. Então, o que eu prezo muito? Eu prezo pelo esse espírito de liderança, de a pessoa me ver como uma liderança, de confiança no meu trabalho, né? Então, tipo assim, a pessoa chegar, tá aqui o teu protocolo, e fazer aquilo ali porque sabe que vai dar certo, porque sabe da qualidade do meu trabalho, porque sabe do meu conhecimento, da minha experiência. Então, isso eu vou conseguir direcionar. Agora, tem pessoas que, às vezes, o tipo de abordagem e como tu vai explicar uma determinada coisa vão assimilar isso como uma ignorância, como uma grosseria, como uma falta de educação. Então, tem pessoas que confundem. Então, tu ser profissional, tu ser uma liderança, tu querer o melhor da performance do teu atleta é diferente de tu ser grosseiro. O Gustavo foi grosseiro comigo. Aonde eu fui grosseiro contigo? Que eu também sou humano, eu quero que tu me diga, porque às vezes eu posso ter sido grosseiro contigo, posso ter passado do ponto. Agora, o fato de eu não passar a mão na tua cabeça, o fato de eu querer o melhor para você, isso não é ignorância, isso é profissionalismo. Eu estou pensando no melhor para você. Então isso é complicado. Tem pessoas que realmente não respeitam, que não entendem essa questão do profissionalismo. Então eu prezo muito por isso, de tu ter o diálogo com o teu atleta, de tu entender como está a rotina dele, né, seja do atleta ou do aluno de consultoria, para tu poder passar, né, todas essas diretrizes. Só que é como eu estou te falando, depende muito da pessoa, de como vai absorver isso. Então... Mas nessa fase final, Gustavo, que é, por exemplo, vamos botar aí a fase da água, né, que deve ser a mais crítica, como você falou, vai mexer muito com o psicológico do atleta. Qual é a tática que tu usa ali para manter o equilíbrio dele? Mental, tu disse? Cara, é que quando chega... isso pelos leigos, né? Pô, chegou ali, ferrou e tal. Quando chega na semana final, que a gente começa a mexer na água, a gente tá aliviado. Por quê? Porque a gente sabe que tá acabando. Entendeu? Então tu chegou ali, tu começou a tomar mais água, que no início da semana a gente aumenta a ingestão de água, né? Cara, tu já vê assim a luz no fim do túnel, entendeu? Então isso é um ar de alívio pra gente. É foda, mas a gente não vê como não é tão difícil quanto parece, entendeu? Porque é algo que a gente vê acabando. Agora, por exemplo, tu tá no início da preparação, falta 10 semanas, tu tá muito mais ansioso, tu tá muito mais estressado, tu tá muito mais mal-humorado, porque tu vê o caminho todo que tem pela frente, entendeu? Então tu chegar no final, falta 3 dias, falta 4 dias, isso te dá uma esperança, te dá um alívio, entendeu? Então, na maioria das vezes, é a fase que tá mais tranquila. Não é a pior fase. Não é a pior fase. Qual é a maioria, fase? Pode ser que tem, principalmente os iniciantes, né? Pessoas que nunca passaram por aquilo, chega ali, tá difícil e tal. Pode ser que aconteça.